Olá, pessoal, boa tarde. Oi, tudo bem? Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu vou dar um tempinho para o pessoal entrando Tá, e aí a gente já começa a nossa conversa. beleza. Você está conseguindo me ouvir? Tá se Para ouvindo? mim tá tranquilo, pessoal. Quem já entrou aí, o som tá bom, tanto o meu quanto o da Yasmin? Se alguém puder falar. Beleza. Então tá bom. Então, Yasmin, primeiro eu gostaria que você se apresentasse um pouco do que você faz e o que te levou a produzir o tipo de conteúdo que levou a gente a te convidar para essa live de hoje. Então, Ah, fala um tá bom. pouco para a gente. Beleza. Primeiro eu quero agradecer o convite. Muito obrigada, fiquei muito feliz. Meu nome é Yasmin, eu tenho 26 anos. Atualmente eu estou no primeiro ano de doutorado. Eu faço doutorado em biodiversidade na Unesp de Rio Preto, que fica no interior de São Paulo. E eu comecei a pensar em produzir conteúdo sobre o meio acadêmico depois de perceber que a gente não tem muito acesso a essa informação, sabe? E eu falei, poxa, eu acho que eu posso usar esse espaço que eu tenho no Instagram para fazer isso, porque é uma forma de eu ajudar outras pessoas e também desenvolver a habilidade de falar para uma câmera sem ter ninguém pessoalmente, sabe? Porque a pandemia trouxe muito isso. E a gente não tem muito essa habilidade, a gente não desenvolve essa habilidade ao longo da graduação, do mestrado, do doutorado. A gente não tem aula sobre oratória, então a gente sempre fica muito receoso de falar com pessoas, de falar para o celular, sabe? Você está falando sozinho, assim, entre aspas. Então foi muito nessa ideia de ajudar as pessoas, porque a gente não tem tanta informação sobre o meio acadêmico, e também para me desenvolver enquanto profissional. Então, por isso que surgiu essa ideia, que é super recente. Eu comecei a fazer os vídeos e também ir ajustando ao longo do tempo, porque no começo eu gravava tipo vídeo de 10 minutos, só que as pessoas não param para assistir um vídeo de 10 minutos. Então, eu comecei a ajustar um pouco isso para pensar num tempo mais adequado e comecei em março desse ano, assim. Então, eu já tive um retorno bem legal. Eu acho que estou conseguindo fazer o que eu quero, assim, que é ajudar pessoas e me desenvolver enquanto profissional mesmo, assim, conseguir falar para um público. Acho que eu respondi Legal, todas as perguntas. legal, é isso mesmo. Antes da gente entrar para as perguntas, quem tiver dúvida que não conseguiu enviar na caixinha de perguntas e quiser deixar aí no chat, a gente também vai estar olhando as perguntas enviadas na hora e vamos começar. Nós tivemos algumas boas perguntas e algumas até bem reflexoras. E eu vou começar com uma. Quando e quanto uma pós-graduação vale a pena? Nós somos direcionados pelo interesse pessoal ou pela pressão de falta de emprego? E acarretado a esses fatores, né, sentimentos como frustração e arrependimento também são gerados. Então, como a gente pode se preparar para essas escolhas e esses desafios que é uma vida acadêmica, né, a pós-graduação? Tá? É uma pergunta que tem inúmeras perguntas dentro. E Tá, vamos lá, vou por partes. Se uma pós-graduação vale a pena? Eu acho que depende muito de qual é o seu objetivo. Então, a gente precisa pensar, quando a gente termina a graduação, o que que eu quero fazer enquanto profissional, né? Quais são as áreas que eu posso atuar? Eu sei que a maioria das universidades, das instituições de ensino, elas não apresentam todas as possibilidades. Então, a gente, enquanto aluno, precisa pesquisar.
Porque também a gente não pode depender só da instituição de ensino, porque de verdade uma graduação é só o básico, assim. Então você sai muito cru da graduação. E muita gente acaba indo para o mestrado porque é mais fácil, porque é a única carreira apresentada. Pelo menos eu me formei na Unesp. E as pessoas só falavam que a gente podia fazer mestrado, doutorado ou ser professor na rede pública ou particular. E não é verdade, um biólogo pode fazer inúmeras outras coisas. Então, assim, muitas pessoas acabam indo para a carreira acadêmica porque acham que é a única opção. E não é. Então, a gente precisa pensar que profissional eu quero ser. Então, vale a pena se faz sentido para a sua carreira, para o profissional que você quer ser. Porque senão, a gente gera profissionais que são frustrados, que não gostam do que fazem, sabe? Então, você faz o mestrado de forma inconsciente, e então você tem tudo isso que foi falado nessa pergunta, né? Você não gosta do mestrado, você desenvolve uma depressão, por exemplo, porque você fez uma escolha inconsciente, porque você achou que era a sua única opção, mas não é, tem inúmeras outras opções. Então, uma carreira acadêmica vale a pena se faz sentido para a pessoa que você quer ser enquanto profissional, para sua carreira acadêmica, para sua carreira profissional. Acho que eu respondi tudo. Sim. E alguma dica de como preparar para a escolha de uma pós-graduação? E quais desafios a gente pode esperar? Tá, tem bastante. Ó, eu acho que assim, se você sabe que você quer fazer uma carreira acadêmica, então você quer fazer mestrado, você quer fazer um doutorado, você quer fazer um pós-doutorado, porque você quer concurso público ou outras coisas, eu acho que você precisa pesquisar muito bem qual o programa que você quer fazer. E você também precisa lembrar que não existe só o Brasil para você fazer pós-graduação, existe o mundo inteiro. Então você pode fazer um mestrado fora do país, sabe? Eu até recomendo, inclusive, no cenário atual, se você tiver a possibilidade, faça fora do Brasil, porque a gente vive um cenário caótico e as coisas vão piorar muito antes de melhorar. Agora, se você já sabe, você já escolheu o programa e você já está no mestrado, você já começou o mestrado, eu acho que vale muito a pena você se respeitar nos momentos que você está cansado, sabe? Sempre deixar um período de lazer. Porque acaba que a gente tem 2 anos para fazer o mestrado, 4 anos para fazer o doutorado, e a gente não tem férias, a gente não tem final de semana, você trabalha 24 horas por dia. Então, eu acho que é muito legal você criar uma rotina de trabalho porque senão você não vai aguentar uma jornada de 2 anos e muito menos uma jornada de 4 anos de doutorado. Com certeza. Aproveitando aqui ao que você comentou, é, sobre a carreira acadêmica e a dificuldade de concursos, né? E que ainda vai piorar antes de melhorar, eu vou puxar uma outra pergunta que a gente recebeu, que é justamente voltada a isso. A cadeira acadêmica ainda é promissora? Como superar o desafio da falta dos concursos? Ó, mais uma vez, eu vou responder muito depende. Depende muito. Então, assim, faz sentido para você a carreira acadêmica? Então, vale a pena. Se você vai fazer por inconsciência, é melhor você não fazer. De verdade, porque você vai perder seu tempo, você vai gastar 2 anos e você ainda vai sair falando mal do mestrado. Você vai falar assim, nossa, é horrível fazer mestrado, sabe? E não é bem assim. É só que às vezes não funcionou para você, e tudo bem. Porque também é importante a gente saber do que a gente não gosta. Então também vale a pena fazer um mestrado e falar, poxa, não era isso que eu queria. Sim, a gente tem uma situação bem caótica, né? Os concursos públicos, eles não acontecem, então a Unesp, e eu falo muito da Unesp, gente, porque eu me formei lá, tá? Então eu vou falar do que eu sei, assim. Os professores, eles se aposentam e não tem gente para ficar no lugar. Então tem meia dúzia de professores que precisam fazer malabarismo para conseguir dar conta de todas as disciplinas, né? E isso vai continuar por um grande período, porque a gente sabe que não é uma coisa pontual, assim, a gente está cortando verba para educação, para pesquisa agora, porque o país está caótico. Não, isso acontece há muitos anos. Acho que desde que eu entrei na graduação, lá em 2014. Então, é um projeto, né? Um projeto para finalizar, para acabar com as instituições, porque as pessoas que estão dentro das universidades, elas são ensinadas a questionar, né? E os governos, eles não querem pessoas que pensam, que questionam. Eles querem pessoas que eles conseguem manipular.
E é muito difícil você manipular uma pessoa que foi ensinado por 5, 6, 10 anos a questionar tudo o tempo todo. Então, a gente pode pensar em formas de aplicar o nosso conhecimento. Vocês vão ouvir o cachorrinho da vizinha, tá? Então, por exemplo, não tem concurso público, a gente sabe. Então, todo mundo que entra no mestrado, no doutorado, tem ciência disso. Que não tem emprego direto, né? E direto que eu falo é você conseguir virar professor universitário. Não tem nesse momento. Já faz alguns anos. Então, o que você pode fazer? Você pode listar todas as coisas que você sabe fazer. Tá, Yasmin, mas eu não sei fazer nada. Mentira, sabe? Você sabe escrever bem, você sabe falar português e outros idiomas, você sabe usar o R, por exemplo, ou outros programas de análise de dados, você sabe fazer teste de amostras, como o PCR, por exemplo, você sabe coletar animais ou plantas, você sabe muito sobre biologia ou qualquer outra área. Então, são todas coisas que você sabe fazer. Então, lista isso e depois olha para essa lista e pensa como que eu posso aplicar isso dentro da sociedade de forma que eu consiga ter um retorno financeiro. Então, eu posso usar todo o meu conhecimento de biologia para dar aulas particulares, ou eu posso ir para uma escola pública, para uma escola particular. Eu posso montar cursos sobre todos esses conteúdos de biologia. Eu posso montar um curso de como usar o R, porque tem muita gente que não sabe usar. Tem muita gente com dúvidas básicas que as disciplinas da pós-graduação não conseguem suprir. Eu posso trabalhar em empresas privadas, porque a gente também analisa dados fora do ambiente acadêmico. Então, você também é útil nesse cenário. Então, assim, a gente precisa olhar para tudo que a gente sabe e pensar em como aplicar. É uma coisa que a gente não aprende na universidade de forma alguma, ninguém te ensina que você pode usar o conhecimento super qualificado e pontual que você tem para fazer inúmeras outras coisas, mas a gente pode fazer. Então, sim, a carreira acadêmica ainda é promissora e você pode esperar o concurso, se é o seu objetivo, fazendo inúmeras outras coisas e desenvolvendo essa habilidade, porque você vai aprender muito mais trabalhando. Verdade. Muito interessante sua resposta. Agora, falando um pouco, né, sobre a graduação ainda, algumas perguntas que o pessoal trouxe sobre, ainda na graduação, como enriquecer o currículo, e as duas perguntas que a gente teve sobre Lattes especificamente foram o que não devo colocar no Lattes e o que seria essencial colocar no Lattes. Então, conta um pouquinho para a gente o que você acha a respeito. Ok. Quando a gente fala do currículo Lattes, a gente precisa entender qual que é a função do currículo, né? Ele é uma ferramenta que é utilizada para avaliar os alunos, os pesquisadores. Então, quando você vai prestar um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, um concurso público, as pessoas utilizam o seu currículo Lattes para te avaliar. Então, é uma ferramenta muito importante. Então, primeira coisa, você precisa ter um currículo Lattes. Segunda coisa, ele precisa estar atualizado. Então, o que eu preciso ter no meu currículo Lattes, né? O que é essencial? Tudo que é importante para a minha vida acadêmica. Como que eu consigo entender o que é pessoal, né? Então, o que é da Yasmin pessoa e o que é da Yasmin profissional. Então, por exemplo, eu gosto muito de correr. Então, vamos imaginar que eu corro e eu ganho um monte de medalha. Eu vou colocar essas medalhas no meu currículo, esses prêmios? Não, porque não é relevante eu saber correr para a minha formação enquanto pesquisadora. Agora, se eu participo de um congresso e eu ganho um prêmio apresentando um projeto, isso é relevante para a minha formação enquanto pesquisadora. Então, isso entra no meu currículo Lattes. Então, a gente precisa conseguir separar o que é pessoal de profissional. E tudo que for profissional, você coloca no seu currículo Lattes. É claro que depois de um tempo, quando você tem 30 anos de carreira, você não vai ter um currículo com 70 páginas. Então, você começa a filtrar o que você coloca ou não. Então, se você pegar um currículo de uma pessoa que tem 30 anos de carreira, essa pessoa ela não vai ter, por exemplo, muitas informações sobre formação complementar, que são os cursos que a gente faz em eventos científicos, em Semana da Biologia, porque isso não é mais relevante para ela. O que é importante para ela é um artigo que ela publicou, entende? Então a gente precisa pensar em tudo isso.
o que é muito importante ter no seu currículo. Basicamente, tudo que você fez. Então, por exemplo, vamos do básico, né? Você precisa ter as suas informações, né? O seu nome, o endereço da instituição que você está vinculado. No resuminho, você precisa colocar a sua instituição, a sua formação, a sua linha de pesquisa também é muito importante. Se você faz iniciação científica, daí depois, quando você vai baixando ali, imagina o currículo, né? Tem a formação complementar. Ali você pode colocar todos os cursos que você já fez em Semana da Biologia, em congressos. Você também pode colocar cursos de idioma, aí você pode colocar estágio, iniciação científica, algum projeto de extensão, o que mais? Organização de eventos também você pode colocar. Então, assim, você coloca tudo que for importante academicamente falando. E não tem problema, assim, no começo, então você está no primeiro ano da graduação. Você não tem nada para colocar, você só tem a sua graduação em andamento. Não tem problema. O importante é você começar a participar de eventos, né? Então faz um curso online, tem um monte de eventos. Hoje em dia, agora na pandemia, que são de forma online, muitas vezes você não precisa pagar. Então isso facilita bastante. É verdade, a pandemia deu para aproveitar bem para encher currículo com formação complementar. Antes da gente Sim. continuar as perguntas, galera, quem não conseguiu enviar a pergunta com antecedência e quiser deixar alguma aqui no chat, é só mandar aí que a gente vai ler ela ao final das que já foram enviadas. É, deixa eu ver mais aqui. Então, as melhores alternativas que você considera para enriquecer o currículo durante a graduação, ou seja, como a pessoa pode explorar a graduação para enriquecer currículo de forma que será bom, né, para ele na pós-graduação, o que que conta mais, o que que conta menos, o que que deveria focar ou não. Uhum, ok. Eu gosto muito dessa pergunta, porque durante a minha graduação, eu fiz graduação integral, então foram 4 anos, eu estava de manhã e à tarde. E eu consegui fazer um monte de atividades, assim, tudo que você imaginar, eu fiz. Então, eu acho que a gente precisa explorar muito na graduação, para você entender do que você gosta. Então, o que que eu recomendo? Fazer cursos online, né, agora na pandemia, participar de Semana da Biologia, de congresso. Alguns você tem que pagar, mas assim, é um valor bem mais abaixo do que era antes, porque antes a gente tinha que se deslocar para uma outra cidade. Então, assim, você tinha um gasto bem grande. Então, para quem tiver a oportunidade de fazer cursos, é muito legal, porque você consegue ter acesso a diversas linhas de pesquisas que muitas vezes na sua instituição não tem. Então, você conhece um monte de pesquisador e é muito bacana essa experiência. Outra coisa que vocês também podem fazer é ajudar, né, os professores depois da disciplina. Então, por exemplo, eu fiz Invertebrados 1 e agora você é monitora dessa disciplina. É uma experiência muito legal porque você vai ajudar os seus bichos, né? E você também vai aprender. Eu mesma aprendi muito mais sendo monitora das disciplinas. E né, nessa atividade de ser monitora, você desenvolve essa habilidade de pensar: poxa, eu quero ser professor, eu não quero ser professor. É bem interessante. Outra coisa que você pode fazer é iniciação científica, para você perceber se faz sentido essa carreira acadêmica ou não. Porque durante a iniciação científica, você aprende a ler um artigo, a interpretar um artigo, a buscar artigo, entender como que funciona tudo isso, quanto tempo demora, enfim, tudo. Outra coisa também que você pode fazer é participar da empresa júnior, que é basicamente a ideia é ensinar para o aluno como que funciona uma empresa privada, que é uma coisa que a gente não tem quase nada na graduação. Então, uma experiência bem bacana para você ver se faz sentido essa profissão, né? Se você está nesse mercado diferente do mundo acadêmico. Você também pode participar de projetos de extensão, que é bem interessante. Você também pode fazer diversos cursos de idiomas, né, inglês, francês, espanhol. Tudo isso, se você tiver a oportunidade, é bem interessante. Outra coisa também que você pode fazer durante a graduação é um intercâmbio. Eu sei que agora está complicado pela situação atual, né, pandemia e corte de verbas, mas tem bastante bolsa. É só ficar de olho assim, se possível,
participar. Eu acho que basicamente isso, que é uma lista bem grande, é bem interessante de fazer. E eu não acho assim, para pontuar, pensando em pontuação do currículo, o que pontua muito é artigo publicado. Mas eu acho que não vale a pena, durante a sua graduação, você focar só no artigo. Porque senão você vai passar literalmente 4 anos fazendo isso e todas as outras possibilidades você vai deixar de lado. Então, eu acho que a graduação é o momento de explorar tudo, sabe? Faz estágio de botânica, faz estágio de zoologia, faz estágio na área da saúde para você perceber do que você gosta e depois você foca nessa linha e vai, sabe? Faz uma iniciação científica, publica, vai em congresso, apresenta o trabalho. Isso mesmo. Gente, lembrando que a Yasmin está dando exemplos da área de biologia porque é a formação dela, mas se aplicar a todas as áreas, essa exploração na graduação, né? Sim. Seja ela qual for, você vai ter oportunidade e é bom agarrá-la, que isso vai te beneficiar lá na frente. E Sim. agora, sobre processos, né, de entrada na pós-graduação. Nós tivemos perguntas relacionadas aos processos, onde uma delas foi: é, é mais aconselhável para uma pessoa que quer fazer um mestrado participar do processo seletivo de várias universidades ou focar em apenas uma? Eu gostei dessa pergunta porque, inclusive, era uma questão minha. E outra é sobre editais de mestrado, se existe, se você acha melhor ou indicaria aqueles que possuem projeto e prova ou apenas um dos dois, porque tem alguns editais que não exigem projeto, outros primeiro você ingressa, aí depois lá dentro você escolhe o seu orientador e desenvolve o seu projeto. E o que que você acha sobre se um é melhor que o outro, ou se não? Tá. Então, sobre escolher, né, se você faz uma prova em um programa só, ou se você faz em vários programas. Eu acho que antes de pensar nisso, você precisa pensar na instituição que você quer fazer o mestrado, né? Se é uma particular ou é uma pública, se você vai ter bolsa ou não vai ter. Então, pensar sempre nesse cenário econômico mesmo. Também no lado pessoal, do tipo, o programa que eu quero participar, fazer parte, ele fica perto da cidade que eu moro, porque tem muito essa questão de você ficar se deslocando, e às vezes você tem um gasto muito grande, e para você é difícil ficar longe da sua família. Então, acho que é importante levar em consideração a questão econômica e a questão pessoal também. Depois que você escolher o programa que você quer fazer parte, eu acho que você precisa pensar, antes de pensar na seleção, na linha de pesquisa, se é a linha de pesquisa que você quer. Então, por exemplo, eu quero trabalhar com ecologia. Então, busque um programa que tenha a linha de pesquisa ecologia. Também você precisa pensar no título que você vai receber ao terminar o mestrado. Então, você quer ser mestre em biologia animal, procure um mestrado que tenha esse título. Porque às vezes fica um pouco confuso. E às vezes você termina o seu mestrado e você está com um título que você não quer, sabe? Por falta de atenção. Depois, você também precisa pensar muito bem no seu orientador ou na sua orientadora, porque essa pessoa vai trabalhar com você por 2 anos durante o mestrado. Então, é bem importante você ter uma relação boa com essa pessoa, você admirar essa pessoa. Tem que ser o mínimo ali saudável. Então, eu pensaria no processo de seleção. Eu acho que depende muito, né, de cada pessoa, se você vai se sentir confortável ou não em prestar 1 ou 5 processos de seleção ao mesmo tempo. Não vejo problema. Eu pensaria em 2 coisas. Primeiro, eu consigo me programar para estudar para a prova, para escrever o projeto de pesquisa durante esse período, né? Então, eu vou me inscrever para 5 processos. Eu vou conseguir fazer tudo isso? E eu também vou ter tempo de organizar toda a documentação? Se você tiver tempo para fazer tudo isso, prestando 5 processos seletivos, eu não vejo nenhum problema. Eu acho que é até bom, porque se você passar nos 5, você escolhe. Se você passar em 3, você tem 3 oportunidades. Se você passar em 1, você pelo menos tem 1. Se você não passar em nenhum, não tem problema. Tenta no próximo semestre, no próximo ano, tá tudo certo também. Não vejo problema. Eu acho que é um problema se você não tem tempo. Então, assim, nossa, eu não tenho tempo, eu tenho tempo para estudar para 1. Então, escolhe 1.
né? Pensa nos seus critérios e escolhe um e foca nesse. Porque senão, às vezes, você vai perder muito tempo, né, fingindo que está estudando para os 5 processos e você não está estudando para nenhum. Aí a outra pergunta era. Era. Deixa eu pegar ela aqui de novo. Peraí que eu saí dela já. Ah, tudo bem. Ah, sim. Ao você selecionar o edital para o mestrado, você indica o que possui projeto ou só prova? Essa questão do processo em si, o que que o edital exige no processo. Eu acho que mais uma vez também depende do que você se sente mais confortável, né? Então, eu me sinto mais confortável em fazer só o pré-projeto. Então, eu vou escrever o pré-projeto e enviar. Eu me sinto mais confortável em fazer só a prova, então eu vou fazer só a prova. Eu, particularmente, não vejo problema nenhum em fazer a prova com o projeto, ou fazer só o projeto, ou fazer só a prova. Acho que depende muito de pessoa para pessoa. Se são 2 programas só, faz os dois, né? Se não bate data de prova, de projeto, e você tem tempo, faz a seleção dos dois. Acho que não tem nenhum problema. Mas eu acho que assim, faz a seleção dos dois, só que tenha uma listinha de por que você quer um programa e do porquê você quer o outro programa. Porque vai que você passa nos dois. Aí você vai ficar, poxa, e agora? Como que eu vou escolher? Sabe? Então, assim, já tenha os critérios pré-estabelecidos. E se você passar nos dois, você já sabe, se eu passar nos dois, eu vou para esse. Se eu passar em um, tá, vai ser esse daqui, porque eu passei nesse, paciência. Sabe? Eu acho que é mais recomendado fazer isso. Legal. É, Agora sobre já dentro, né, da pós-graduação, o pessoal quer saber se é possível trocar a linha de pesquisa ao longo do mestrado ou se é obrigatório você permanecer naquele que você ou escolheu a princípio ou seu pré-projeto que você usou para ingressar. Então, depende do programa que você faz parte. Então, imagina que você está num programa e esse programa tem 3 linhas de pesquisa. Você pode mudar para outra, né? Então, são 3, você está em uma, você pode mudar para as outras 2. Só que eu não sei se é muito recomendado, assim, vamos pensar. Ó. Imagina que você vai mudar a linha de pesquisa. Provavelmente você vai ter que trocar de orientador, porque o orientador está dentro de uma linha de pesquisa. Então você vai ter que mudar de orientador. Você vai ter que mudar de projeto. Então você vai ter que começar um projeto do zero. E você só tem 2 anos durante o mestrado. E passa muito rápido. E mesmo durante o doutorado, por exemplo, também são 4 anos que também passam muito rápido. Então, eu não sei se é a escolha mais correta a se fazer, sabe? Eu acho que é mais legal, interessante, você pensar muito bem antes qual que é a linha de pesquisa que você quer trabalhar e você fazer uma escolha bem assertiva, assim, para não acontecer de você precisar trocar ao longo do mestrado, ao longo do doutorado, porque você vai acabar perdendo tempo e daí eu não sei se você vai conseguir cumprir prazo. E a questão de prazo afeta muito a nota do programa, né? Porque os programas eles são avaliados se os alunos conseguem entregar a tese, a dissertação dentro do prazo. E também, se você está recebendo uma bolsa, você também precisa cumprir esse prazo, porque você está recebendo um dinheiro para fazer esse trabalho, sabe? Então, é meio complicado. Por isso que eu acho que é melhor pensar muito bem qual que é a linha de pesquisa que você quer trabalhar. Tá vendo, gente? Então, se fizer a listinha antes, igual ela ensinou, dá bom, hein? Vão arriscar, então não. E é possível fazer mestrado e alguma especialização ao mesmo tempo? Porque pelo que você falou até agora, né? é, Justamente porque ocupa tempo, né? Parece que não, mas é possível em questão de edital, alguma coisa assim. Às vezes é Então, na mesma linha de pesquisa. em questão de edital, se você estiver fazendo um mestrado em uma universidade pública e você quiser fazer uma especialização em uma universidade pública, você não pode. Eles não permitem. Eles permitem você fazer o mestrado numa universidade pública e a especialização em uma universidade particular. O que você pode fazer junto com a sua pós-graduação é uma graduação. Então, por exemplo, eu sou formada em biologia, aí eu estou fazendo meu mestrado em biologia, não, vai lá, biodiversidade, e eu quero fazer uma segunda graduação. Eu também posso fazer essa graduação
em uma universidade pública. Agora, fazer duas pós-graduação ao mesmo tempo em uma universidade pública não é possível. Eu também acho que não é muito recomendável, assim. Então, vamos pensar, acho que mais uma vez vai de cada um, né? Então, estou fazendo mestrado. Eu consigo conciliar uma especialização? Eu não sei quanto você precisa se dedicar para uma especialização, porque eu nunca fiz nenhuma, mas eu acho que você precisa se dedicar um pouco. Para o mestrado, você precisa se dedicar bastante. Né? Eu não consigo falar muito sobre as outras áreas, né? Humanas e o pessoal das exatas. Mas na área de biológicas, eu trabalhei muito durante 2 anos, assim, muito mesmo, tipo 12 horas por dia. Tudo bem, que eu dei uma exagerada, mas você tem que trabalhar bastante, sabe? Então eu não sei se é possível conciliar. Eu acho que depende de pessoa para pessoa. Interessante. Então, galera, se alguém tiver aí alguma pergunta, quiser mandar no chat, porque as enviadas aqui já estamos chegando ao fim. Mas uma pergunta aqui que eu até quis deixar ela para as últimas aqui, porque eu achei ela legal demais, é o que Uhum. ninguém fala sobre a pós-graduação, mas que todo mundo deveria saber. Legal. Então, tem muita coisa, mas vou falar uma. Antes de eu entrar no doutorado, quando eu estava terminando meu mestrado, eu conversei com um monte de gente para saber o que eu podia fazer, né, com o meu título de mestre, que áreas que eu podia trabalhar e tudo mais. Então, eu conversei com um monte de gente da área da educação, da consultoria, empresa privada, e o pessoal também que estava no doutorado, que estava no pós-doutorado, que já é pesquisador e tudo mais. E uma dessas pessoas me disse uma coisa que eu fiquei bem intrigada, assim, falei, nossa, mas eu nunca ouvi isso, eu nunca percebi, enfim, acho que eu nunca parei para perceber isso. E essa pessoa disse que quando você entra no doutorado, as pessoas passam a te olhar como um potencial competidor. Porque até então, quando você está na graduação, no mestrado, é meio que você, assim, é café com leite, sabe? As pessoas te olham e falam, ah, tá bom, mas tipo, essa pessoa tá ali produzindo um pouco, mas ela não consegue produzir sozinha, ela sempre tá aliada com alguém. Quando você entra no doutorado, as pessoas passam a te olhar como um potencial competidor. Então, elas te olham e falam: poxa, essa pessoa daqui 4 anos, daqui 3 anos, ela vai estar competindo comigo por uma vaga de trabalho. Então, eu vou ficar de olho. E daí começa um cenário não muito amistoso, porque ao invés da gente pensar, poxa, vamos trabalhar junto, vamos fazer ciência em conjunto, porque ninguém faz ciência sozinha, é impossível, sabe, gente? É real. Então as pessoas começam a competir. Então a gente tem um cenário muito competitivo, muito ruim. Por isso que a gente vê muitas pessoas desistindo de um doutorado, de um mestrado, porque é muito competitivo, né? Muitas pessoas desenvolvem depressão, por exemplo, e eu acho que isso é muito ruim. Particularmente, eu acho que a gente pode sim fazer ciência em conjunto, tem espaço para todo mundo trabalhar, tem espaço para todo mundo descobrir um monte de coisa. Então, eu acho que é muito importante a gente pensar nisso, sabe? E eu quis trazer também esse ponto, porque eu, vocês que estão aí assistindo, a gente faz parte da próxima geração de pesquisadores, né? Independente da área que a gente está, a gente faz parte dessa próxima geração. Eu acho que a gente pode fazer ciência de uma forma menos competitiva e mais saudável, sabe? Para as pessoas não saírem do doutorado doentes e querendo fugir das universidades e de pesquisa e saírem traumatizadas, sabe? Então, acho que a gente precisa pensar muito nisso. Essa competição, ela não é saudável e não é esse o objetivo de fazer um doutorado, de fazer um mestrado. Acho que é Não, isso, assim. muitíssimo bem colocado, viu? Muitíssimo bem colocado. É, a gente, Difícil, sem dúvida. é, a gente recebeu algumas perguntas no chat aqui. A Malu está perguntando se compensa ela tentar um mestrado mesmo sem nenhum artigo publicado. Sim, sim. Eu olharia o edital para ver qual que é a pontuação, porque eles colocam uma planilha, né? E eles falam assim, ah, quem tem artigo publicado vai ganhar 1 ponto, meio ponto, 2 pontos. Dá uma olhadinha na planilha e tenta fazer outras atividades que vão valer nota. Então, participar de evento, ministrar palestra, que mais? Fazer.
iniciação científica, tudo isso conta bastante ponto. Então, dá uma olhada no edital do processo seletivo que você está interessado, para ver certinho quanto que pontua nessas atividades. Os artigos, eles sempre pontuam bastante, mas com outras coisas você consegue pontuar e não vai ser um problema. É verdade. O Oswaldo, que é o nosso tutor aqui do PET, está perguntando qual dica você daria na hora de escolher. Eita, pera que chegou umas mensagens do seu. Escolher o orientador para o mestrado ou doutorado. Olha, eu acho muito importante você conhecer a pessoa pessoalmente, você conversar com a pessoa, você ir no laboratório dessa pessoa, né? Você perceber como que esse orientador ou essa orientadora interage com os alunos, você conversar com os alunos atuais e também outros tipo, anteriores. Então, quem já foi orientado por essa pessoa, acho que é muito importante para você conseguir perceber a mesma relação, sabe, do orientador com os alunos, perceber o estilo da pessoa, porque as pessoas são diferentes, né? Então, às vezes, você precisa muito de uma orientação ali, assim, uma pessoa sempre com você, né? E às vezes você faz as coisas, você só manda assim, professor, fiz, sabe? O que que você acha? Então, depende muito de aluno para aluno. E tem orientadores que têm também esse perfil, que estão sempre ali, que são mais corujinhas, e tem orientadores que estão, tipo, vai, faz aí, sabe? Então, depende muito da personalidade de cada um. Então, eu acho que conhecer ajuda muito. E ver o que mais vai encaixar, né, no que você considera Sim. essencial, né? Por exemplo, eu sou mais relaxada, então eu sempre falei que eu preciso de alguém mais, de um orientador, tipo, vamos fazer isso até tal dia e tal. Alguém que Então, puxa mais, né? isso. Mas assim, é estilo de cada um e eu tentei pensar por muito tempo, tipo assim, nossa, mas até hoje eu acho que é sim uma coisa que eu tenho que mudar em mim, sim. Mas enquanto eu não mudo, eu ainda estou nesse processo e tal, é melhor que eu procure alguém que eu vá me identificar melhor nesse quesito, que vai atender às minhas necessidades atuais, né? Então também Sim. eu acho que tem um caminho aí para nessa escolha, um processo de autoconhecimento, que eu preciso, o que é bom para mim agora, não tipo para quem eu quero ser, não, quem eu sou agora e quais são as minhas necessidades, né, para fazer uma escolha legal e que nem você falou, são 2 anos de convivência, então é bom que seja saudável, né? Perfeito, isso mesmo. Tem que fazer a escolha de forma muito consciente, né? Exatamente Isso. isso. A gente tem mais uma pergunta. Oi, primeiramente eu agradeço pela oportunidade do bate-papo, está sendo muito legal. Uma coisa sobre o doutorado. É bom que se faça necessariamente na mesma linha do mestrado? E como é a transição mestrado para doutorado? A continuação da pergunta. Não precisa necessariamente seguir na mesma linha, isso depende do que você quer fazer, né? Eu continuei na mesma linha, então eu continuo na ecologia, no comportamento animal, porque faz sentido para a carreira que eu quero. Mas você pode mudar, não tem problema nenhum. Então você pode fazer um mestrado numa linha e falar, poxa, é legal, mas agora eu quero fazer outra coisa. Daí você muda a linha, não tem problema nenhum, tranquilo. E sobre a transição de mestrado para doutorado, essa pergunta é perfeita, porque eu estou vivendo isso, né? Agora, em julho, vai fazer um ano que eu entrei no doutorado, no meio da pandemia. Então, assim, entrei no doutorado, não fui para o laboratório ainda, porque não é possível, bem caótico. Existe uma diferença bem grande, assim. Você consegue perceber, você vai percebendo ao longo do tempo. Então, assim, no mestrado, você tem uma assistência bem maior porque você acabou de sair da graduação e você precisa entender como que funciona a produção acadêmica, né? Então, as pessoas vão sentar com você, vão conversar com você, vão estar ali sempre que você precisar. No doutorado, as pessoas esperam que você faça as coisas sozinho, mesmo. Às vezes gera um pânico, sabe? Assim, às vezes eu fico, meu Deus, não sei fazer isso, como assim? E daí eu começo a fazer, eu faço, eu falo, não, eu sei fazer sim. Eu achava que eu não sabia, mas eu sei. Então, e aí você consegue perceber, né, que o seu orientador, ele começa a te soltar, sabe? Então é como se você fosse uma criança pequenininha no mestrado,
e daí sua mãe, seu pai tá sempre ali com você, segurando na mão. Daí você cresce um pouquinho e eles começam a soltar você, porque você já consegue andar sozinho, sabe? Você acha que não, mas você consegue. Daí eles soltam e falam, vai. Aí você começa, tipo, a andar. Às vezes você cai, às vezes você levanta, mas é diferente desse sentido, assim, você não tem tanta assistência quanto você tinha no mestrado. E você percebe isso. Só que você entende que no doutorado você está se preparando para ser um pesquisador, né? Porque você tem um doutorado, você tem que ter a habilidade de desenvolver uma pesquisa, sim, tocar uma pesquisa totalmente sozinho. É claro, como eu já disse, a gente não faz nada sozinho, a gente sempre tem parcerias e tudo mais. Mas a ideia é que você saiba fazer uma pesquisa. Não que você vai fazer, mas que você saiba fazer. Então, eles te deixam bem mais soltos. Agora, uma pergunta minha, aproveitando que puxou para esse assunto de transição mestrado-doutorado, a sua transição foi na pandemia, né? Sim. E conta pra gente aí o que você sentiu de diferença em questão de processo seletivo do seu mestrado, que foi presencial, para o processo seletivo do seu doutorado, que foi, acredito eu, que virtual, né? Sim. Ah, foi uma delícia, de verdade. Acho que foi muito bom, Sério? muito melhor, assim, 1000 vezes melhor você falar com alguém na tela do computador, sabe? É sério, porque eu lembro muito do meu mestrado, porque eu mudei de instituição, né? Então, eu estudava lá em Bauru, na UESP, daí eu migrei para São José do Rio Preto. Então, quando eu fui fazer a seleção, eu sentei numa mesa e tinha 10 pessoas me olhando, assim. Então, eu estava sentada e 10 pessoas me olhando. E eu, tipo, nossa, eu nunca vi nenhuma delas na vida, né? Eu só sabia nome de algumas, assim, e elas me perguntando várias coisas. E eu, tipo, suava, eu ficava super nervosa. Agora, durante o doutorado, eu continuei no mesmo programa. Então, eu já conhecia os professores, eles já me conheciam. Então, isso já me deixou muito mais calma. E a seleção ser de forma virtual ajudou bastante também. Foi muito mais leve, eu achei, sabe? Então, eu me preparei para a apresentação e durante as perguntas foi bem tranquilo, sabe? Eu não fiquei tão nervosa porque eu sabia que eles não estavam me vendo. Então, era muito mais simples. Não sei, foi bem tranquilo, assim, essa questão do processo seletivo. Não, muito interessante, né? Porque o que a gente vê é muita gente reclamando do modelo EAD de várias coisas e falar, tipo, não, achei melhor, é até, tipo, sério. Então, eu achei bem legal, assim. Eu gostei, não foi um problema para mim. Mas, mais uma vez, depende de pessoa para pessoa, sabe? Uhum. Agora, começar um doutorado no meio de uma pandemia, sem ter acesso à universidade, sem poder coletar, que é o meu caso, é complicado, é triste, assim. Às vezes eu fico, ai, eu quero muito ir pro laboratório, nossa, eu quero muito para campo, eu quero muito coletar, eu quero muito fazer experimento. Mas a gente precisa esperar, né? Paciência, esperar É verdade. o fim da pandemia. E é aquela coisa também, né? Acaba que todo mundo que está produzindo e precisa de dados de campo está com um buraco na pesquisa agora, né? Então, É, tá tá todo todo mundo. mundo no mesmo barco. Mais uma pergunta: o que uma pessoa não deve fazer em um processo seletivo de pós-graduação? Tem várias coisas. Acho que a coisa mais importante é mentir. Você não deve mentir. Então, assim, a famosa pergunta: você precisa de bolsa? Aí a pessoa vai lá e fala: não, eu não preciso. Porque acha que vai ser eliminado do processo seletivo se falar que precisa. Daí, beleza. Passa um mês, dois, e você precisa da bolsa, né? Porque é o seu salário, é justo você receber. Daí você tem que voltar lá no programa de pós-graduação, na comissão, e falar assim, então, lembra que eu falei que eu não precisava da bolsa? Agora eu preciso, eu vou ter que sair do programa. Nossa, é terrível isso, assim. É ruim de diversas formas. Primeiro que você está mentindo, então as pessoas vão falar, nossa, não dá para confiar em você. E segundo que você acaba com a nota do programa, né? Então, toda vez que um aluno desiste do curso, a nota que o programa tem diminui. Então, a nota do programa é de 4 a 7. E se o aluno sai, então isso vai diminuindo ao longo do tempo, sabe? Então, os coordenadores odeiam essa situação, porque é muito ruim. Outra coisa também que você não deve fazer
é tentar enrolar quando alguém te perguntar alguma coisa, sabe? Se você não sabe, é melhor ser sincero, né? Fala assim, eu ainda não sei, não precisa falar não sei. Fala assim, eu ainda não sei, mas eu vou pesquisar e depois eu respondo. Pronto. Mais bonito, sabe? Acho que essas duas coisas você não deve fazer de jeito nenhum, porque pega muito mal, mesmo, assim. Legal. Então, não tendo mais perguntas, a gente já pode encerrar. Caso você queira contar alguma coisa que você acha que não foi contemplada e que você gostaria de dizer, mas antes de você falar, eu só queria avisar o pessoal que está aí que assim que encerrar a live, na bio do nosso perfil vai ter o link para vocês assinarem lá nome, CPF, e-mail para ganhar a certificação referente a essa live, viu, gente? Então, Yasmin, a palavra é sua. Eu queria só comentar uma coisa que eu achei muito interessante. Tem muita gente que acaba esquecendo de enviar algum documento. Então, na hora de a comissão do processo seletivo olhar e aceitar a sua inscrição, eles acabam negando a sua inscrição porque você esqueceu de enviar algum documento. Então, as pessoas acham, nossa, é super fácil, né? Essa questão de você enviar a documentação, mas tem muita gente que acaba perdendo a oportunidade de participar do processo seletivo, né? E isso, inclusive, eu vi pessoas do doutorado e eu fiquei bem chocada, assim, do pessoal esquecer de enviar documentos, coisa básica, sabe? Seu RG, CPF, algum certificado para comprovar a sua pontuação da planilha. Então, acho que é muito importante a gente ficar atento a esses documentos que são, assim, essenciais, porque senão você tem que esperar o próximo semestre ou o próximo ano para participar do processo seletivo. Então, acho que ficar atento nessa informação é bem interessante. Legal. Gente, a live vai ficar salva também no perfil. Não esqueçam de assinar o formulário para receber a certificação. Se você quiser fazer um último merchan aí, gente, sigam a Yasmin. Ela posta muito conteúdo sobre isso. É, e se você quiser fazer seu merchan aí da sua mentoria, fica à vontade. Ai, obrigada. Eu quero agradecer pelo convite. Muito obrigada, Júlia. Fiquei muito feliz, de verdade. Nada. Espero ter ajudado o pessoal. Com E certeza, o pessoal está aplaudindo aqui nos comentários, falando que foi ótimo, agradecendo. ai, que ótimo, fico muito feliz, de verdade. Porque o intuito é isso, sabe? É ajudar as pessoas. Então, estou muito feliz. Então, muito obrigada pelo convite, fico muito feliz de ter ajudado. E no Instagram eu posto sempre IGTV com dúvidas, então fique à vontade para ir assistir. E se quiserem mandar mensagens também de sugestão de temas para eu gravar IGTV, eu aceito. Acho super legal, inclusive. E eu também forneço um serviço de mentoria acadêmica, que é exatamente para ajudar, orientar, né, os alunos que estão um pouco perdidos assim, ou o pessoal que já se formou há algum tempo e precisa voltar para esse universo acadêmico. Então, se estiver interessado, é só ir lá no meu perfil, tá bom? Muito obrigada, Júlia. Obrigada a você, foi ótimo o nosso bate-papo aqui e até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente.